Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Olhem que modelinho mais lindo eu trouxe para vocês hoje. Cartoon Cake, que é essa tendência que tá ganhando o mundo inteiro. Chegou aqui no Brasil, tá fazendo o maior sucesso e é claro que eu ia trazer aqui no canal para vocês, né? Eu aproveitei a oportunidade de uma cliente ter me falado que a decoração do bolo da filha dela poderia ficar por minha conta. Isso é um pouco perigoso, né, gente? Porque a gente sabe que tem o risco do cliente não gostar, tem confeiteiras que nem aceitam esse tipo de pedido, acaba definindo uma decoração com o cliente para não ter esse risco. Porém, essa cliente é uma amiga minha, congrega na mesma igreja que eu, e eu conheço mais ou menos ali o gosto, né? E também a filha dela é uma adolescente, então eu imaginei que combinaria super com ela. E aí, esse bolo é de massa branca, teve 2 recheios de brigadeiro 50% cacau e um recheio de brigadeiro branco, se eu não me engano, gente. Já tem uns dias que eu fiz esse bolo, demorei para editar esse vídeo, então não me lembro ao certo, tá bom? Mas eu sei que ela falou que tava uma delícia, então é isso que importa, né? Comecei com amarelinho, Candy Color. Eu coloquei umas 2 gotinhas de amarelo gema e uma de marrom, tá bom? Vocês sabem que eu não vivo sem o marrom, né? Coloco marrom em todas as cores. Ele ajuda a fechar o tom, fica uma cor muito mais bonita, não fica aquela cor tão assim aberta, fica mais fechadinha, do jeito que eu gosto. Principalmente nesses tons desse bolo, né? Eu já queria mesmo essa proposta, então ficou ótimo. E aí eu comecei alisando o topo, porém é uma alisadinha bem básica, porque quando a gente alisa a lateral, a quina vai subir e eu vou retirar a quina, não vou deixar a quina imperfeita, né? Porque o modelo pede uma quina mais perfeitinha. Tô passando ali a minha espátula alisadora, que eu também não vivo sem, eu uso ela pra tudo dessa vida. Tem uma outra que é um pouco maior, mas eu me adaptei muito bem a essa aí. Ela é menorzinha, mais leve, e eu gosto mais do acabamento dela também, não sei por quê. A outra não deixa tão lisinho assim quanto essa deixa. E aí, eu tinha retirado ali 2 bolinhas de ar, coloquei mais um pouquinho de cobertura no topo, porque tinha ficado muito fininho, assim, aparecendo um pouquinho da massa do bolo, sabe? Então, eu coloquei mais um pouquinho. Mas depois ainda vai vir a sobreposição do rosa, né, na parte de cima. E não se preocupem, porque não vai ficar uma camada grossa. Eu não gosto de acabamento de chantininho grosso nos meus bolos, os meus clientes também não, eles já acostumaram, que eu já faço mais fininho, até porque tem muita gente que não curte muito, né? Então, eles acham melhor dessa forma e eu também. E aí, agora, eu vou vir fazendo as 2 listrinhas na lateral. E aí, né, segura na mão de Deus e vai. Confesso que eu tava tremendo um pouco nessa hora, porque a gente fica nervosa, né, gente? Você sabe que você não pode errar. Se eu borrasse ali, borrasse o amarelo, já era. Eu teria que retirar todo o rosa e espatular novamente o amarelo. Então, vamos evitar a fadiga, né? Fazer dar certo de primeira. Eu apoiei a minha mão ali na bailarina. Não, na verdade, eu apoiei o meu cotovelo na bancada, né? Porque se eu tivesse apoiado a mão na bailarina, não ia deixar ela rodar, né, gente? E aí, agora o branco da mesma forma. Não fiz marcação nem nada, porque como a minha mão tava bem paradinha, eu tinha certeza que o chantininho ia ficar ali em linha reta, não ia sair do lugar. Peguei uma espátula para dar uma alisadinha bem de leve mesmo, porque eu queria esse efeito de uma faixinha mais quadradinha e não redonda, que ficaria se eu não tivesse passado a espátula. E detalhe que eu só cortei as mangas de confeitar mesmo, tá, gente? Não usei bico de confeitar nenhum. E ali, com o restinho do amarelo que sobrou, eu vou colocar o rosa que sobrou com o branco que sobrou pra fazer o nosso rosa do topo. Eu sempre faço isso de reutilizar as cores, porque senão vai pro lixo, né? Se a gente não for utilizar novamente. Eu já fiz uns testes de congelar o chantininho que sobra, porém eu não gostei tanto do resultado. Ele fica com umas bolinhas, até dá pra usar na pré-camada, mas eu não tenho costume de fazer pré-camada, então pra mim tem pouca utilidade. Então eu prefiro reaproveitar quando eu já colori o chantininho e guardar somente ele só branquinho, sem hidratar, sem nada, porque no outro dia eu posso ter outro bolo, né? E aí eu utilizo aquele restinho pra decorar. Vim fazendo ali as marcações das gotinhas que eu queria na lateral. Gente,
Geralmente a gente vê esse tipo de decoração em bolos de Butter Queen, que é uma cobertura à base de manteiga que endurece na geladeira. E ele tem uma estabilidade maior do que o chantininho. E aí essa parte foi um pouquinho difícil, mas não tanto também quanto eu imaginava, viu? Eu fiz ali até que rápido. Hoje em dia, tá viralizando alguns vídeos, né, no Instagram, de uma técnica do papel manteiga, né? Que é no chantininho também. E nesse efeito aí que eu fiz, por exemplo, na espátula, teria ficado bem mais fácil no papel manteiga, porém ainda não conhecia essa técnica. Quando eu testar, eu venho trazer para vocês também. E aí, eu fui alisando ao máximo que eu consegui. Eu coloquei um copo d'água ali do lado, porque na última fase do alisamento dessa lateral aí, eu fui molhando a espátula para conseguir um efeito ainda mais liso no chantininho. E vocês podem perceber também que ele estava bem fluido, porque eu não queria ter nenhuma chance de deixar alguma bolinha ali de porosidade, então eu deixei ele bem hidratado mesmo, tá bom? E deu super certo, tá? Ele não tava no ponto que iria escorrer na lateral, nada disso. Ah lá, vocês viram agora eu molhando ali a espátula, porque isso ajuda, né, a gente conseguir um efeito mais liso. E aí eu fui retirando as quininhas que subiram, porque como teria escrita no topo, eu tinha que deixar esse topo todinho bem liso, o que não é fácil também, porque a gente passa a espátula de um lado, ela marca do outro, passa do outro, ela marca do outro. E aí alisa, até eu achar que ficou mais ou menos ali, porque 100% também não ficou. Eu tenho uma espátula maior, porém ela é toda reta, e eu já testei utilizar ela e não gostei do resultado, porque essa aí facilita muito. E agora eu peguei um brigadeiro tradicional que tinha sobrado do recheio e coloquei nele um pouquinho só de corante preto, porque como o brigadeiro já é marrom, ele pigmenta no preto muito fácil. Deixei ele bem fluido com um pouquinho de creme de leite a mais para poder fazer essa bordinha. E por que que eu utilizei o brigadeiro? Porque ele não vai manchar o nosso chantininho. Porque no Butter Queen, ganache e outras coberturas, as sobreposições de cores não mancham, mas no chantininho mancha. Se eu tivesse feito essa parte preta de chantininho, com o passar dos minutos ali, em poucos minutos mesmo, ele já começaria a espalhar esse preto, manchar o rosa, manchar o amarelo, e não daria um acabamento legal, né? Então, por isso, eu optei pelo brigadeiro. E aí, eu vou fazendo essas bordinhas mesmo, esse contorno, né? Com alguns tracinhos menores, outros maiores. E assim, eu vou fazendo por todo o bolo. E se você tá gostando dessa decoração, tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve também, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, por dentro dos novos vídeos, ser avisado quando eu postar, tá bom? Conto com você, não deixe de se inscrever. E agora já tô finalizando ali a faixinha rosa, depois dela já vou pra branca. E é muito simples, gente, eu amei fazer essa parte, porque realmente não tem dificuldade. Tem umas ali que eu fiz umas ondinhas, sabe? Pra dar esse efeito bem legal mesmo. Não fiz todos os tracinhos retinhos. E seguindo a mesma linha ali de raciocínio das outras faixinhas mesmo. Um tracinho pequeno, um grande, ou dois pequenos e um grandinho. E assim eu fiz. E agora eu peguei uma manga de confeitar com um cortezinho um pouquinho maior. Tá vendo que o preto sai um pouco mais grossinho do que os outros? Porque eu quis dar esse acabamento embaixo e em cima, tá bom? E aí, ó, do mesmo jeito, firmando o braço na bancada, deu certinho de primeira. E em cima a mesma coisa, ó, dois tracinhos menores, um maior. Embaixo eu fiz seguindo ele inteiro mesmo, porque era essa a proposta que eu queria. E olhem só que coisa mais linda, gente! Quando a gente começa a fazer, a gente começa a pensar assim, gente, esse trem não vai dar certo. Será que isso vai ficar bonito no final? E quando vai chegando já nesses detalhes finais, a gente vê o cartoon tomando forma mesmo, que mesmo olhando de perto, você tem a impressão que ele saiu de um cartoon. É uma coisa muito legal, assim, muito impressionante mesmo. Eu fiquei boba.
E agora eu fui fazer a escrita, gente. Vocês me perdoem pelo ângulo da filmagem, mas eu jurava que tava arrasando filmando desse ângulo aí de cima. Só que aí eu tampei vocês, né? Porque o rap ainda deu pra ver. Agora o birthday e o nome da cliente não deu pra ver nada. Eu até acelerei essa parte. Mas vocês podem ver que não tem segredo, eu não faço marcação nenhuma, eu vou na mão livre mesmo. Já tô acostumada a escrever. Não tenho a melhor letra do mundo, que um dia desse eu me senti humilhada, que eu vi um vídeo no Instagram que a menina arrasava fazendo lettering no bolo. A minha é mais simples mesmo, mas eu acho que fica uma gracinha também. Olhem só esse resultado. Happy Birthday, Melissa, que era o nome da filha da minha cliente. E, gente, estamos chegando ao fim desse vídeo. Esse foi o resultado final. Olhem que lindo ele girando aí na bailarina. Vou mostrar agora de cima para vocês. E se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no curtir. E um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!